Pronto. Então, gente, que bom ter vocês aqui mais uma vez para essa nossa jornada da alimentação consciente. É sempre um grande prazer falar sobre Ayurveda, temas diferentes, né? E a dieta é um tema central para o Ayurveda, um tema assim que é um dos pilares da saúde, né? Então, meu intuito, né, é trazer para vocês tudo aquilo que eu carrego de bagagem que venho estudando, que venho aprendendo, que venho ensinando, que faz parte do livro que eu escrevi no ano passado, dos inúmeros cursos e workshops que eu dei desse tema, que também faz parte, né, dos meus atendimentos com a Ayurveda. Então, esse tema é um tema muito central e eu considero ele como um tema inicial, né, para quem quer começar a entender um pouco mais o Ayurveda. Então, eu vejo que a temática da dieta está presente na vida de todo mundo, né? Quanto mais a gente puder compreender essa relação que eu estou buscando trazer para vocês aqui, né, do indivíduo, do processo com o alimento, maior será a chance da gente ter saúde, né? Ontem nós falamos sobre digestão, que é um processo fundamental também, né? Não é só aquilo que a gente come, né? Mas como que você transforma isso dentro de fora, né? Através do cozimento e dentro de você também, para que isso possa se transformar em tecidos saudáveis, numa mente saudável, enfim, a morada da sua alma, né? Que é o seu corpo, que é um local muito importante da gente tratar muito bem, porque os Vedas dizem, né, que é somente através desse veículo aqui que a gente vai evoluir espiritualmente. Então a gente precisa saber usar muito bem esse corpo para que ele cumpra o seu propósito, né? E o propósito, segundo o conhecimento védico, é a gente avançar espiritualmente, tá? Então é um propósito muito maior, né? Um propósito muito elevado. E isso se estende para qualquer tipo de crença que você tiver, né? Não necessariamente você precisa ser uma pessoa conectada, né, à minha tradição, enfim, qualquer tradição espiritual, né, que você tenha uma prática contínua, constante, ela é certamente muito importante, tá? E então hoje, para completar o nosso tema, a gente vai falar sobre saúde e doença, né? Então todas as aulas elas tiveram um andamento, né? Primeiro a gente falou sobre os três agentes fundamentais, o indivíduo, o processo da alimentação e o alimento. Aí ontem a gente falou sobre a digestão, como é que ela acontece. E hoje a gente vai falar sobre saúde e doença, que é derivado, né? Digamos, é o tema seguinte depois da digestão, né? Você pode ter saúde ou doença, dependendo de como que você transforma aquele alimento, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Agora está aqui no modo apresentação. Eu vou minimizar aqui, tá? E, como sempre, a gente, no final, depois, vamos abrir para perguntas e respostas, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro tem uma definição de saúde que o Ayurveda chama de suasta. Olha só que coisa mais interessante. Essa palavra suasta, ela é dividida em duas palavras, onde sua significa o ser, esse valor transcendental da vida, e sta significa situado. Olha só que coisa incrível, né? Então a saúde, ela é
considerada como um indivíduo que está situado no ser. Eu me recordo de uma passagem do Bhagavad Gita que diz o seguinte: o Bhagavad Gita, para quem não conhece, é um livro também da tradição védica, que fala da história do processo de iluminação do Arjuna, que é um sujeito como nós, né, que está no campo de batalha, e ele vai recebendo instruções de Krishna, que representa a consciência suprema. Então, numa passagem, Krishna fala assim para Arjuna: Yogastha Kuru Karmani, estabelecido no ser, desempenhe a ação. Tá? Então, esse é o princípio da filosofia de Karma Yoga, do yoga da ação, como a gente deve se portar, né? Como a gente deve ir para a ação, né? Então, ele fala assim: estabelecido no ser, desempenhe a ação. Então, ele quer dizer com isso que a primeira coisa de todas é a gente mergulhar para dentro, é a gente ir para aquele local onde a gente estabelece o ser na nossa consciência, que transcende a mente, que vai além da mente. E quem tem uma prática de meditação que permite que a sua mente mergulhe nesse estado de quietude, de silêncio, compreende o que é isso, tá? E é um estado de bem-aventurança, de calmaria, de onde surgem todas as nossas ideias, todos os impulsos de inteligência, de criação da natureza, tá? Então, nós somos reflexo do macrocosmo, né? Nós temos uma pequena centelha divina dentro da gente. E o que a gente precisa fazer no caminho da espiritualidade é se abrir para isso, mergulhar para dentro, estabelecer a consciência no nível do ser e ir para a ação. As chances que a gente tem de ter sucesso nas nossas escolhas são infinitamente maiores do que uma pessoa que não tem esse movimento para dentro, porque ela está só olhando para fora, ela não tem autorreferência, ela não se conhece. Então, esse autoconhecimento é fundamental para você desenvolver uma relação com a vida, com as coisas. Senão você acha que a, aquilo que você busca fora é só para satisfação de desejos e prazeres que, enfim, que você, se não souber lidar com isso, vai estar sempre pecando, né? Quando eu falo pecado, eu me refiro, né, a cometer excessos, né? Porque a gente faz aquilo porque é bom. Aí você come alguma coisa boa todo dia e aí você vai passar mal, né? Você não tem o conhecimento, porque você não está estabelecido, né, naquele conhecimento perene que te faz entender, né, qual é o ponto certo das coisas, o equilíbrio. E o Ayurveda é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, tá? Então vamos seguir aqui, né, na conclusão. Aí a definição de saúde é dada com uma frase em sânscrito, né? Segundo o Sushruta, ele fala Samadosha, Samagnitya, Samadhatu Malakriyaha, Prasanna Atma Indriya, Atma Mana Indriyaha, Swasta Iti Abhidyate. Aí significa o quê? Samadosha, ou seja, os doshas equilibrados, Vata, Pitta e Kapha, que são essas funções do nosso corpo, né? O Vata é responsável pelas pelo transporte, pelo movimento, o Pitta responsável pelo metabolismo, pelo fogo, transformação, e o Kapha responsável pela estrutura, formação de tecidos, lubrificação do corpo, tá? Quando esses doshas estão em equilíbrio, e a gente observa eles em equilíbrio quando não há alteração, principalmente no sistema digestivo, né? A gente viu as fases dos doshas ali, as suas sedes principais, né? Onde eles tendem a agravar inicialmente, né? E se a digestão está toda boa, sem nenhum desequilíbrio ali, você tem bons sinais de que seus doshas estão equilibrados na sua sede. Pode ser que em outras partes do corpo eles estejam desequilibrados, tá? Mas na sede é fundamental, e foi o que a gente falou na aula passada. Sama Agni. O Agni,
os agnis equilibrados, né? Tanto o agni da digestão, que a gente viu também na aula passada, né? O Jataragni, quanto os outros agnis dos tecidos do nosso corpo, tá? Que fazem a transformação de um tecido para outro. Samadhatu Mala Kriya, tecidos e excretas equilibrados, tá? São 7 tecidos e uma urina, fezes, suor, tem também a menstruação, cera do ouvido e tem algumas outras, tá? Quando tudo isso está equilibrado. E por último, prasana, atma, indriya, mana, tá? A alma, sentidos e mente contentes, em paz e felizes. Olha só, que conceito lindo, né? Que conceito abrangente. Então, a saúde para o Ayurveda, ela é um aspecto integral. Ela não é um aspecto isolado, onde, eu estou sem doença. Mas isso para o Ayurveda não quer dizer muita coisa, porque você pode estar sem doença, mas você está com sintomas de desequilíbrio dos doshas, do Agni, enfim, tem algum desequilíbrio no nível, né, dos sentidos da mente e por aí vai, tá? E aí, além do mais, né, você está em paz, contente e feliz, tá? Então, o propósito é um propósito muito maior, muito mais elevado, tá? Então, tem um conceito aqui, né, estabelecido no ser, situado no ser, né? É um conceito muito importante, porque as nossas escolhas que são apropriadas, que são corretas e apoiadas pelas leis da natureza, se a gente está estabelecido no ser, se a gente tem uma espiritualidade que está sempre situando a gente nesse espaço, as suas escolhas certamente serão muito mais direcionadas desse local, de dentro de você. E por outro lado, o que é doença, né? É o resultado do desequilíbrio dos doshas, enquanto saúde é o resultado do equilíbrio dos doshas. Então, à medida que os doshas vão se desequilibrando, eles começam a transbordar do seu local, da sua sede principal, o sistema digestivo, né? Relembrando, kapha no estômago, pita no intestino delgado e vata no intestino grosso. Eles ficam por ali se acumulando, você tem um sintoma, não cuida do sintoma, aquilo transborda da sua sede original e começa a circular no seu corpo e vai se alojar em locais distintos, né? Aí a gente tem aquilo que o Ayurveda chama de dúshya, que é um tecido ou um órgão enfraquecido, e vai gerar problema ali, tá? Então a doença é derivada do desequilíbrio dos doshas, e a saúde é o resultado do equilíbrio dos doshas. Quando eles estão em equilíbrio, então há saúde, tá? E, e tem uma coisa muito importante, né? Eu não coloquei aqui, mas eu me recordo desse sutra, né? Que diz o seguinte, né? Quando rajas e tamas prevalecem, a razão se extingue, a mente é tomada por pensamentos e inclinações que são, digamos assim, inapropriadas, e o indivíduo começa a agir de forma equivocada, né? Então, esse é o conceito de pragnya parada, né? Significa, a gente vai ver mais à frente, né? Mas é o erro do intelecto. Você não está sabendo fazer a escolha certa, porque você não tem o conhecimento adequado de si e das coisas. Então, os doshas e as doenças, né? Então, vata, pitta e kapha são os doshas do corpo, quando perturbados, dão origem às doenças. E rajas e tamas são os doshas da mente, tá? A gente tem doshas na mente também, não é só no corpo que a gente tem essas inclinações, tá? Como eu falei anteriormente, né, quando rajas e tamas prevalecem na nossa mente, a razão se extingue. E aí a gente começa a agir de forma imprudente. Rajas e tamas são duas formas as quais a gente
age no mundo, né, que levam a gente a um estado de excitação contínua, atividade contínua, chamado de rádias, tá? Vamos esclarecer aqui, vou dar um exemplo, né? Um empresário cheio de ambição, né? Ele está sempre buscando fazer, né? E isso pode levar a um estado de desequilíbrio. Se ele não tem equilíbrio, se ele não tem a capacidade de dar pausas e conseguir, né, abstrair um pouco dessa realidade, essa agitação e esse movimento contínuo da mente levam ao adoecimento. E tamas é um estado de ignorância. A pessoa que vive, por exemplo, que bebe muito, que come muito, que dorme muito, né? Então, ela está sempre nesse estado de torpor da mente, de ignorância, escuridão, tá? Enquanto que rajas é movimento, dinamismo contínuo e constante, tamas é um estado de ignorância, de escuridão. E sáttva é o estado de equilíbrio, tá? Também é traduzido como a natureza da mente, tá? No seu estado de equilíbrio. Por isso que não é considerado um dosha, porque dosha é aquilo que decai, né? Então, rajas e tamas são considerados o, os doshas, e sattva é considerado o estado puro da sua mente. Os tipos de doenças, né? Então, existem três tipos de doenças, né? Que a gente está vendo aqui, doshota, karmadya e dosha karmadya roga. Roga é doença, tá? Doshota significa doenças derivadas do desequilíbrio dos doshas, tá? Então, a pessoa age de forma imprudente, equivocada, os doshas se agravam. Karmadya significa que são doenças derivadas das ações, tá? E muitas vezes essas ações elas são traduzidas como ações de vidas passadas, acredite você ou não, tá? Mas tem pessoas que já nascem com doenças, né? E essas pessoas são chamadas de, essas doenças são chamadas de doenças genéticas, né? Eu vejo bastante isso acontecer, né? E se a gente observar também no mapa astrológico dessa pessoa, existe uma grande incidência dos planetas que tendem a gerar desequilíbrio daquele tipo de doença, tá? Então a gente percebe, né, que a natureza ela é muito inteligente, né? E a gente está super conectado com tudo no universo, tá? Então existem esses dois tipos, né? Doenças derivadas do desequilíbrio dos doshas e das nossas ações. E, por último, tem as doenças derivadas das duas, tá? Você pode ter uma carga genética e você pode ter também desequilíbrio dos doshas, o que colaboram para esse tipo de doença, tá? Essas doenças derivadas do desequilíbrio dos doshas, né, são tratadas com abordagens dos doshas, aquelas derivadas de karmas, de ações, são tratadas com terapias mais sutis, com práticas espirituais, mantras e alguns tipos de cerimônias védicas também, tá? E a combinação das duas são também combinadas com as duas tipos de abordagens terapêuticas. Dois tipos de causas das doenças, né? Então, tem doenças endógenas e exógenas, ou seja, doenças que que podem vir de patógenos externos, né, o vírus, bactéria, né, dengue, covid, essas coisas, né, são doenças que vêm de fora, exógenas, e endógenas, que são derivadas de dentro do corpo ali, tanto no nível mental quanto no nível físico, tá? E os locais da doença também são dois, né? O corpo e a mente. Então, tem doenças mentais e doenças físicas também. Além disso, tem doenças também que são doenças consideradas primárias e secundárias, tá? Por exemplo, a obesidade muitas vezes é uma doença primária e a doença secundária muitas vezes é a hipertensão, diabetes e por aí vai, tá? E as causas das doenças, né? Os doshas e os gunas, que são as qualidades dos doshas, né, são agravados, né? Então, os doshas se agravam
devido ao agravamento dos seus atributos, tá? Vamos supor, uma pessoa com desequilíbrio de cafa, muito muco, né? Se ela come muito alimento que é untuoso e pegajoso, queijo, tá? Se ela faz isso todo dia, ela pode agravar o atributo untuoso no corpo dela, que vai gerar esse muco, tá? E o queijo é untuoso, pegajoso e de potência fria, igualzinho ao muco, né? Então, por aí vai. A gente começa a compreender os doshas e seus desequilíbrios através dos seus atributos, tá? Isso é muito importante. Isso é o mais importante, identificar quais são os atributos que estão agravados em mim ou no outro, tá? Então, eles se desequilibram de acordo com uma associação excessiva, escassa ou inapropriada, tá? Aí a gente vai ver com o quê? Como é que é esse tipo de associação, né? Ou eu faço muito ou não faço nada, ou eu faço de forma inapropriada, tá? Associação com os sentidos, com as nossas condutas e com o tempo. Então, eu vou explicar para vocês isso, né? Por exemplo, se eu uso demais a minha visão, né? Associação excessiva do sentido da visão. Se eu, por exemplo, fico a noite toda trabalhando no computador, eu sei que eu vou ter dor na vista. E o Ayurveda recomenda, por exemplo, você ler até o pôr do sol. Óbvio, né, que um pouquinho, eventualmente, não traz problema, mas se a gente tem esse hábito, você pode ter problemas. E assim, isso pode ser usado de N formas com os nossos sentidos. O não uso também, ele vai gerar problema, tá? Ou o uso inapropriado, eu escutar muita música alta, uma música, é, sei lá, uma música que tem uma vibração pesada, né? E de forma excessiva, né? Ou seja, desculpa, eu estou usando de forma inapropriada, né? Uma influência negativa, tá? É, O terceiro ponto, né? Uma conduta inapropriada, né? Eu vou buscar alimentos que são inapropriados para o meu corpo. Eu vou me alimentar de fast food. Não estou nem um pouco preocupado e só como fast food, né? Eu não tenho a mínima noção, um mínimo questionamento de se aquilo é bom, se não é bom, né? Para mim, simplesmente é o que eu faço e pronto, acabou, né? Então, o erro do intelecto, né? Que a gente chama de pragna parada, né? A inabilidade de perceber aquilo que é bom, aquilo que traz saúde, que traz vitalidade, né? E por último, né, Kala, que é o tempo, uma associação inapropriada com o tempo, né? Por exemplo, na estação do outono, que a gente está aqui agora, e a gente comer uma comida que não seja apropriada. Por exemplo, os sabores apropriados do outono, segundo os textos do Ayurveda, são o sabor doce, amargo e adstringente, tá? São sabores importantes para pacificar o dosha pitta, tá? É uma estação, como eu falei, o Agni está ruim, né? A gente tem distúrbios de pitta, tá? E então, nessa estação, esses são os sabores. Se eu não me adapto de forma apropriada a isso, eu adoeço. Não existe uma dieta para você usar sempre. Você tem que estar sempre buscando esse entendimento, tá? É, e aí, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Dos estágios da doença, né? Mas aqui tem toda essa descrição, que são 6 os estágios, né? Primeiro, a gente tem o acúmulo suave dos doshas nas suas sedes principais, como a gente sabe, o sistema digestivo, como eu já falei para vocês. Esses doshas vão acumulando e depois eles se agravam a um ponto que eles já não conseguem mais ficar ali dentro dos seus locais. E aí o que acontece? O terceiro estágio, que é a difusão, ou seja, eles saem para fora. E aí começam a circular no corpo e o quarto, ele se aloja nos tecidos do corpo.
Depois, os sintomas da doença aparecem. E, por último, as complicações, se você não trata, tá? Então, olha só, são 6 os estágios da doença, e por isso a gente entende a importância do sistema digestivo, porque você começa a entender que as doenças começam do desequilíbrio dos doshas aqui nas suas sedes. Então, se você tem capacidade, através dos instrumentos, de não deixar com que esses doshas se acumulem, o que que vai acontecer? Você vai prevenir as doenças. Você não vai fazer como a maioria das pessoas, que é tratar só quando você já tem a doença e as complicações. Você está se tornando uma pessoa consciente daquilo que está acontecendo com o seu corpo, porque você começa a entender, olha, esse desequilíbrio aqui é do kapha. Vamos supor, a minha saliva está mais densa, mais espessa. Eu sei que o kapha está se agravando, né? Eu estou com muita constipação, ou eu estou com muita diarreia, eu sei que o pita está se agravando, de constipação o kapha, ou muitos gases, o kapha, o vata está se agravando, tá? Então, esses e outros sintomas, né, que a gente vai entender ao longo do nosso programa, são fundamentais, né, para a gente saber o que está acontecendo e quais as medidas apropriadas para você tomar e não deixar que isso evolua, tá? E por último aqui, né, como é que a gente faz então para não adoecer? A gente já viu, né, todo um quadro, né, desse processo aí da doença, a importância da dieta, tá? Mas o que que a Ayurveda traz para a gente em termos de conhecimento que faz com que a gente viva uma vida plena, saudável, tá? Então, os primeiros capítulos da Ayurveda são como se fossem uma bula de como a gente deve seguir a nossa vida, tá? Então, primeiro aqui, ó, a gente tem regras de conduta moral e ética, tá? Isso a gente vê até nas diferentes filosofias e religiões, né? Não roubar, não matar, e por aí vai, não invejar o outro, não mentir, tá? Então, tem uma série de regras que são importantes para você viver bem com você e com a sociedade. Em segundo ponto, aquilo que é chamado de dinacharya, que é a rotina diária. A gente vai falar um pouco no nosso programa também sobre isso. A rotina diária, né? Qual é a hora certa para acordar, para fazer atividade física, para se alimentar, a hora boa para dormir, tá? Ritucharya, que é a rotina anual, né? Estacional, né? Quais são as mudanças climáticas, né? Derivado dessas mudanças das estações e como eu devo agir, né? Quem tem o meu livro, né? Eu falo exatamente sobre isso lá, quando a gente fala da rotina anual, que a gente fala da dieta, do tipo de atividade física, conduta, práticas de purificação da Ayurveda, tudo isso está aqui no Ritucharya. Os pilares fundamentais, né? O Ayurveda ele fala de vários pilares, né? Como a meditação, o yoga, a dieta, o sono, atividade física, relações amorosas, sexuais, saudáveis, tá? Tudo isso é extremamente importante para a gente ter saúde. Então, a bula, o segredo da saúde está aqui. Se eu aprendo isso daqui e aplico isso na minha vida, começo a entender essa relação, então eu tenho todas as ferramentas para ter saúde. Uma pena que na nossa sociedade atual a gente não aprende sobre isso. A gente até tem um certo conhecimento, né, de que atividade física é importante, espiritualidade é importante, dormir cedo é importante, mas a gente não sabe de forma um pouco mais elaborada como a Ayurveda busca trazer para a gente alguns detalhes importantes, né? Vamos dar um exemplo da atividade física, né?
Para o Ayurveda, você deve fazer atividade física até a metade da sua capacidade. Por quê? A atividade física, ela serve para trazer energia para a sua vida, força de trabalho, melhorar o seu Agni, tá? Então, se você faz atividade demais, o que que vai acontecer? Você está gastando toda a sua energia ali, né? E tem muitas práticas, né, que levam você à exaustão total, né? Da mesma forma, não fazer atividade física também é muito ruim, né? Então, são alguns dos exemplos, tá? Eu queria trazer para vocês. Bom, então é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho agora do nosso programa, tá? Depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então, esse programa é um programa assim, e como eu falei para vocês, é um programa muito especial, tá? Que eu considero como uma porta de entrada para todo mundo que está querendo ter saúde na sua vida. E a dieta é o pilar muito importante para isso, tá? Obviamente que a gente vai tocar em alguns outros pilares assim, como a rotina diária e anual, tá? E entretanto a gente vai falar bastante sobre a dieta e os processos, né, dentro de alguns aspectos, como a gente vai falar sobre AMA, né, as toxinas no nosso corpo, a gente vai falar sobre indigestão, a gente vai falar sobre a relação da dieta com os doshas, a relação da dieta com a mente, com tudo isso, tá? Então, para que a gente tenha autonomia, né, nas nossas escolhas e saúde integral, tá? Então, a minha ideia com isso, né, é muito mais do que gravar aulas como eu fiz, aulas bonitinhas e deixar você assistir. Não, a minha ideia é que você vá tirando as dúvidas, né, que a gente vá caminhando junto e você vá entendendo isso e vá aplicando na sua vida, tá? E para quem que é esse curso, né? Como eu falei, pessoas sem conhecimento prévio do Ayurveda, interessados em começar a estudar Ayurveda, interessados em conquistar saúde integral, aplicando o Ayurveda na sua vida diária. Também profissionais de saúde que querem implementar mais uma ferramenta de cura em seus tratamentos. Como eu falei, é uma parte da minha prática clínica muito importante. Tem muitos pacientes e alunos meus aqui, vocês sabem da importância disso. Para terapeutas ayurvédicos que querem aprofundar seus estudos sobre dietoterapia ayurveda, tá? E para todos, né? Sem nenhuma restrição, tá? Então, eu quis estruturar esse programa, né? Que é um programa que o intuito é que ele aconteça de forma regular, tá? E a comunidade interagindo, né? Essa é a minha ideia, que a comunidade ela vai interagindo, vai trocando experiências, a dúvida de um vai tirar a dúvida do outro e por aí vai. E assim a gente vai interagindo e crescendo juntos, tá? Então, o que que você vai aprender, né, no nosso programa? A identificar a fome real, tá? O que que é fome verdadeira mesmo e o que que não é. Compreender as necessidades específicas do seu corpo e da sua mente no seu momento onde você se encontra agora, tá? Adaptar a dieta conforme seu estilo de vida e demandas individuais, né? Como eu falei, né? Como é que é o estilo de vida da pessoa, né? Você é um atleta ou você é uma pessoa que tem uma vida um pouco mais mental? Então são duas coisas distintas, completamente diferentes. A dieta de um não pode ser igual à do outro, de forma alguma. Reconhecer e tratar eficientemente sintomas de intoxicação e inflamação, que são derivadas daquilo que a gente chama de AMA, são toxinas, né? Gerenciar casos de indigestão de forma eficiente, utilizar especiarias e plantas medicinais para melhorar a digestão e tratar desconfortos relacionados, tá? Então, tem uma lista de plantas importantes que eu estou utilizando no programa para vocês aprenderem, tá? Plantas simples, gengibre, erva doce, limão, alho, coentro, cominho e por aí vai,
tá? Tem até alguns compostos também, tá? Mas são coisas simples que a gente tem no dia a dia, fácil, que você encontra no supermercado, nada muito complicado, tá? Fazer transições saudáveis entre as estações do ano, sem comprometer sua saúde, né? Tem um ajuste que o Ayurveda recomenda entre cada estação para que você mude a dieta, né, de uma estação para outra e se mantenha saudável. Saber escolher alimentos ideais para cada horário do dia, estação do ano e fase da sua vida. Também extremamente importante, tá? O acesso do curso, né, o acesso por um ano, você vai poder estudar, né, a matéria por um ano, você tem o seu tempo livre, né? Não são, vocês vão ver que não são milhares de aulas, então é um conteúdo que dá para você assistindo aos poucos. As aulas não são muito longas, tem algumas mais longas, outras menos, tá? Mas o mais importante é aplicar isso, né? Ir pegando o conhecimento e aplicando no seu dia a dia. Isso é o mais importante, né? Não é um intuito de você gravar, decorar conhecimento. O intuito é você entender e aplicar, tá? Além das 12 aulas gravadas, nós temos mais 12 aulas ao vivo, uma aula por mês comigo, para tirar dúvidas e, eventualmente, né, se eu sentir que tem um tópico que está difícil, eu vou pegar esse tópico e vou também falar um pouco mais nessa aula, para esclarecer a todos, tá? E acesso à comunidade exclusiva no Facebook, tá? Como eu falei, tem uma comunidade que eu criei no Facebook, onde a gente vai interagir, a gente tem também alguns profissionais de Ayurveda também que são meus alunos, que eu trouxe lá para dentro da comunidade, que vão auxiliar também, tá? Então, tem todo esse acompanhamento, mais alguns bônus especiais, né? Esse livro que eu escrevi foi lançado pela editora Viseu, tá? O Princípios Fundamentais da Dieta segundo o Ayurveda, que ele também faz parte do nosso programa, algumas aulas, tá? Mas eu não coloquei todas as aulas, né? Porque tem temas ali que vocês vão buscar lá no livro, entretanto, não são coisas que eu considero de ser importante de dar essa aula, para falar, por exemplo, vamos supor, sobre os alimentos, falar sobre classificação dos alimentos, tá? Então, isso está lá, vocês leem, né, e vão entendendo, né, qual que é, a função terapêutica do alimento, as suas ações e vários outros atributos, tá? Mais um e-book sobre os doshas, tá? Um e-book muito importante sobre os doshas que eu compilei exatamente dos textos do Ashtanga Hridaya, do Charaka Samhita, que falam, né, sobre os elementos dos doshas, os atributos dos doshas, os horários dos doshas, os sabores que agravam e pacificam os doshas, as orientações para pacificar os doshas, enfim, tudo sobre os doshas, tá? E mais alguns outros conteúdos extras, né, que a gente vai disponibilizando ali para vocês à medida que a gente for entendendo a necessidade especial de algum outro conhecimento, tá? Então é isso, gente. Esse programa, né, ele está com um valor assim muito razoável, né, por tudo isso que a gente está entregando, né? Valor de 497 à vista. Esse era um curso que no mínimo valeria uns R$ 1.500, tá? Por todo o acompanhamento, mas a gente está cobrando um valor porque a gente quer trazer mais pessoas, a gente quer integrar essa comunidade e que isso vá geralmente gerando uma repercussão na vida das pessoas, tá? O meu intuito é esse, tá? E você tem 7 dias, né, para experimentar o curso. Você faz sua inscrição, experimenta, vê, né? Ah, poxa, não é isso que eu estava procurando, tudo bem, né? Você consegue ressarcir, né, o seu dinheiro de volta, tá? Então é isso, gente. Muito grato aí pela participação de vocês, tá? Eu vou agora abrir aqui para perguntas. Fiquem à vontade.
Se vocês quiserem falar, é só tirar aí o microfone de vocês do mudo, né? E sintam-se em Mário, casa. quando é que começa o curso? Tem data? O curso está sendo lançado agora, nesse momento. Ah, tá. E ele fica aberto, quer dizer que se a gente quiser entrar mais adiante, pode ou não? Como é que é isso aí? Pode, pode. Olha só, vamos supor, se você entrar em junho, você vai poder assistir às aulas todas até junho do ano que vem, entendeu? Então ele não é, eu lancei agora, só vou poder começar agora. Não, a ideia não é essa, tá? A minha ideia é que esse programa, como eu falei, seja um programa contínuo e a gente vai estar sempre entrando novas pessoas, né? O grupo vai aumentando, vocês vão vendo que a interação ela vai aumentando, né? E isso vai gerando, né? Uma troca de experiências muito interessante, né? Mas, Mário, quanto à consultoria que você dá presencial, se a tem um número, né, no curso. Aí, se a pessoa entrar em junho e você já tiver dado algumas anteriores, é, ela vai estar perdendo ou vai ficar gravado? Para Vai que quando ficar ela entra. gravado. Boa pergunta, Nailson. Vai ficar gravado e eu vou subir lá para a plataforma de vocês, tá? Ou seja, essas aulas, vamos supor que vocês não podem assistir no momento, tá? É, Aí eu já vou colocar elas lá e vou subir lá. À medida que essas aulas de dúvidas forem sendo dadas, vocês já vão ter acesso, mesmo que não possam assistir no dia. Também é, é um bônus, né? Porque as pessoas que forem entrando e entrando, elas vão ter lá uma biblioteca enorme, né? E aí, provável que eu escreva lá, né? Olha, aula sobre esse aspecto, dúvidas sobre isso, isso, isso. Então, vai ter uma biblioteca lá que vocês já vão pesquisando pelo tema, né? E com isso ir guiando, né? Aí a pesquisa de vocês, tá? Quando começa a primeira aula, Mário? Então, Presencial. a primeira aula é presencial, né? A primeira aula presencial eu vou dar aqui daqui a 15 dias, né? Porque aí já é um tempinho, né, de todo mundo já começar a assistir às aulas, e aí eu já vou gravar. Na semana que vem eu já vou avisar quando vai ser, mas vai ser daqui a 15 dias, tá? Então já É que tem eu um só vou pessoal. comprar. Eu só compro o curso depois que Mercúrio deixar de ser retrógrado. Então, eu, Tá ai, certo, tá então, aí certo. depois do dia 25 eu compro. Tá bom, minha amiga. Fique à vontade. Bom, se a gente der aula aqui, daqui a 15 dias, né, você vai ver que você vai entrar, logo na sequência você já vai estar na primeira aula, né? Que hoje é dia 20, né? Então faltam 10 dias para acabar o ano, dez dias para acabar o mês. Então 15 dias, né? Você vai entrar, já vai ter a primeira aula ao vivo. Já vai sair da sua fase aí ruim astrológica e já vai entrar com boas vibrações dos astros. Obrigada. Tá bom? Mais Tenho uma perguntas, gente? dúvida. Por favor. Mário, então você falou muito a questão ali dos desequilíbrios. Pelo que eu entendi, então tem muito a ver com excesso, né? É muito sobre excesso, não é isso? Você está falando assim, eu não entendi muito bem a sua pergunta, Lívia. O desequilíbrio dos doshas, vata, pitta e Sim, kapha, tem sim. muito a ver com questão de desequilíbrio, Tá, de excesso, excesso, tá, excesso de coisas, tá. Ou, né? por exemplo, tá, entendi. Ou, por exemplo, o vata pode se agravar por falta, né? Vamos supor, a pessoa faz muito jejum, agrava o vata. Pelo aumento do atributo espaço, entendeu? Aí vai aumentar secura e outros atributos mais do vata, tá? E acontece, a pessoa que faz
muito jejum, vamos supor que ela faz um jejum intermitente, né? Que é um jejum feito por horas e não feito de acordo com o seu Agni, a sua capacidade digestiva, que seria o mais correto, né? Que é o quê? Eu observar a minha fome e comer quando eu tenho fome. Se eu não tenho fome, aí eu faço um jejum. Como eu dei um exemplo para vocês, né? Na primeira aula, eu tive febre, fiz jejum. Quase 2 dias, assim, não o jejum o dia todo, mas um prato de sopa no almoço, que era o horário que eu tive um pouquinho de fome, não comi de manhã, não comi à noite. No outro dia eu comi de manhã e comi um pouquinho no almoço, depois não comi mais. Ou seja, eu fiz um jejum, mas não foi de acordo com a hora, com o tempo que as pessoas fazem. Ah, você tem que fazer jejum primeiro de 12 horas, depois de 14 horas, depois de 16 até 24. Para a Ayurveda, esse é um conceito equivocado, porque o que é mais importante é o seu Agni, a sua capacidade de digerir. Então, se você não tem fome, é esse o indicador. Entende? É um conhecimento muito mais ah, voltado para a nossa natureza e para a nossa realidade, e não um conhecimento que é pasteurizado e encaixotado. Como você tem que seguir a dieta vegana, tem que seguir dieta vegetariana, tem que fazer jejum intermitente, tem que fazer a dieta paleolítica, não sei o quê. É cada dieta que o pessoal inventa que não se sustenta, porque não tem uma base que ela é uma compreensão devido ao entendimento que você tem da vida, da sua relação com você e com o mundo. Entende? Tá. O que mais? Mário, Sim, minha amiga. oi, boa noite a todos. Eu sou caloura, né, em Ayurveda, mas gostei muito do curso. Eu acho que deu assim uma mexida nos meus conceitos de saúde, de dieta. Foi muito bom. Já estou inscrita para o próximo curso. Quero te agradecer a paciência, Imagina. inclusive com os problemas de internet, mas estamos aqui. De parabéns e realmente vamos adiante. Que bom, Moema. Gostei muito. Que bom, minha amiga, fico muito feliz. Essa é uma das coisas que mais me traz satisfação, né? É ver o outro também feliz, né? Seguindo uma coisa que, pô, isso aqui está me fazendo bem, né? Então, para mim, essa é uma das coisas que mais me satisfaz. Foi por isso que eu escolhi o Ayurveda e a meditação como as minhas ferramentas de trabalho, porque esse tipo de reconhecimento é o que mais me dá sentido na vida, assim, sabe? Então, e Eu achei com relação a essas coisas de tecnologia, isso faz parte, né? Assim, eu sei como tecnologia, é que é isso isso. mata a gente. Eu lido com Pois isso é. todo dia porque, enfim, eu estou começando a estruturar as coisas dessa forma, né? Então faz parte. Ou a gente tem paciência, ou aquilo tira a gente do sério, né? Então eu estou aprendendo que a melhor coisa, não, tudo bem, vamos tentar desse jeito, vamos tentar do outro. A gente não sabe, pergunta para quem sabe e as pessoas vão ajudando a gente, né? Os universitários fazem falta. Exato. Mas, Eu, pois e é, a, mas foi a- muito bom mesmo. É um outro olhar completamente diferente na dieta, na saúde, na doença. Então, eu estou assim, super, super mesmo feliz e curiosa e com vontade mesmo de seguir adiante, Muito né? bom, Então, muito maravilhoso. obrigada. Muito feliz. Obrigado a você pela confiança e pela participação, tá? E, inclusive, estava falando aqui da gente pedir ajuda para as pessoas, né? Então, tem uma pessoa que está me ajudando aqui, que é a Lívia, ela é minha assessora, né? Para eu estar elaborando isso tudo aqui, grande parte eu fiz e agora eu estou com uma pessoa que está me dando muita ajuda, ajuda enorme, que é a Lívia, né? E é fundamental, porque, enfim, olha ela aí. Ela tem um trabalho incrível, né? Está me ajudando aí com assessoria, né? Dessas coisas todas que são importantes, né? Da comunicação, né? E,
E é isso, né? É assim, né? As coisas são assim. A gente, né? Nós somos seres que precisam de se relacionar, né? Para a gente crescer, para a gente evoluir, né? Então isso é a vida, é assim, né? É a vida, assim. Tem algumas perguntas aqui, ó. O Celso perguntou, tudo bom, Celso? Gostaria muito de fazer o curso associado em incursão, orientação de yoga. Tem algum, eu conheço muitos instrutores de yoga, tá? Você está meditando ainda? Tá Oi, Mário. Não, tudo bom? tudo bem, Mário. Não, eu tô sem meditar. Eu preciso voltar à prática e tudo mais, e acho que a aula é muito boa nesse sentido também, para a gente poder se conscientizar disso, né, também. Perfeito. Cara, mas eu posso depois te mandar assim, algumas referências assim, tá? E volte a meditar, cara, se possível, porque você está meditando, você está se conectando com o yoga da forma mais fácil, simples, né? Tá? Mas depois eu posso ver e te mando lá no privado, tá? Aí a Beatriz perguntou: quais são as modalidades de terapia de Ayurveda? Conheço a yoga e a dieta alimentar. As modalidades de terapia da Ayurveda. Bom, o Ayurveda, Beatriz, né? Se eu posso chamar de Bia ou Beatriz. Mas então, o Ayurveda, ele é uma ciência de cura que envolve vários aspectos, várias terapias, tá? E como vocês podem ver, né, a gente falou bastante sobre prevenção, mas a gente tem também toda a parte de tratamento de doenças, né, que é uma parte mais avançada, né? E dentro dessas práticas, né, você tem a dieta, né, que é uma das ferramentas, dieta, o uso de plantas medicinais é outra ferramenta, né, outra terapia. As práticas de massagem, tem muitas massagens do Ayurveda, muitas, inúmeras massagens, tá? Tem as práticas de purificação, chamadas de práticas de Panchakarma, tá? Purificação profunda. Tem as práticas espirituais, né? O yoga, a meditação, as práticas de mantra, as práticas e cerimônias védicas, tá? Então tem muitas práticas que são direcionadas de acordo com a necessidade individual de cada um, né? É necessário ver qual é o problema daquela pessoa, a origem do problema, identificar e buscar o tratamento apropriado para aquela questão em si, tá? Tem mais perguntas aqui. A aula vai ficar gravada? Vai, estará gravada. Depois eu vou colocar lá, disponível lá no Instagram, lá no grupo eu mando também, tá? E a Lívia já respondeu aqui embaixo, né? Ficarão disponíveis lá no canal do YouTube, tá, gente? Ficarão. Aí comentem lá o que vocês estão achando aqui, tá? Porque é sempre bom, né? É sempre importante, assim, né? As pessoas, né, verem lá e tal, o que vocês estão achando. Se não estiverem gostando, podem comentar também, não tem problema não. É, Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Não? Não? Então tá bom, gente. Muito grato aí pela participação de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado pela confiança. E agora a gente. Olha aí, tem um neném. Meu neto não para, eu quero falar, ele não deixa. Que coisa fofa, gente. Goura Govinda. Que lindo. Você quer falar, Gokula? Pode falar. Então, eu quero agradecer essa semana maravilhosa e generosa, né, que você nos proporcionou, que você acende, né, as lamparinas da gente aqui e reaviva, né, os nossos conhecimentos, os nossos saberes. Eu também vou entrar nesse programa, né? Porque a gente é terapeuta e esse momento de rever é importante, porque a gente reaviva o conhecimento, né?
E como o Ayurveda é pouco conhecimento, né? A gente tem sempre que estar lembrando, porque é muita informação, é muita coisa. E você traz assuntos muito importantes, muito pertinentes, atual, né? Para o que está acontecendo agora na saúde, eu falo no nosso país, inclusive, né? E para além. Então, é muito bom, é sensacional. Eu sou infinitamente grata por essa semana, porque foi de muita valia, de reviver. E, nossa, incrível, Mário. Muito Que bom, obrigada por todo essa disponibilidade, essa dedicação e generosidade, né? que bom, minha amiga. Fico muito feliz com a sua participação. Você também é muito querida, muito, sempre Obrigada. muito doce nas suas palavras, tá? Eu fico muito feliz, né? Isso me preenche bastante, né? Ouvir as palavras de vocês é muito gratificante, assim, para mim, tá? E mais do que isso, né? Vocês estarem juntos e a gente está crescendo junto, né? Sim, A ideia é essa, né? É a gente ir construindo ali uma rede e cada vez mais exato. expandindo essa Sim. rede. Dá voz para o Ayurveda, né? Dá voz com conhecimento, com diretrizes sérias e concretas, né? Que às vezes, infelizmente, a gente acaba vendo umas coisinhas estranhas, né? Então, trazer a fonte, da fonte, com experiência, né? Com bagagem, né, Mari? Isso é muito valioso hoje em dia, né? Pra gente. Nossa, é uma riqueza, viu? Que bom, meu amigo. Muitas bênçãos aí. Estou muito feliz que você vem com a gente nessa jornada. Eu vou. Vai ser muito bacana. Já tô sentindo aí que tem muita gente especial junto aí. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada. De nada, minha amiga. É um prazer. O que mais, gente? Vocês querem perguntar mais alguma coisa aí? Hum? Então tá legal. Ah, o Marlon tá aí também, ó, tá aqui embaixo de mim. O Marlon, ele é um dos terapeutas aí que vai estar auxiliando a gente lá no grupo, tá? Ele também é um colega já de longa data. Ele está organizando a apostila do curso para vocês, tá? Vocês vão ter acesso à apostila do material também, toda organizadinha. E ele é a pessoa que faz isso de uma forma muito bacana. É uma pessoa que, enfim, tem uma rotina de estudo assim muito séria, muito dedicado. Um terapeuta já também que atende já, né? E vai estar auxiliando bastante a gente aí também, tá? A Sueli não está aqui também, que é a outra terapeuta que está ajudando a gente aí, mas ela não está aqui, tá? Mas estará lá com a gente lá na comunidade também, tá? Tá bom, gente? Então tá. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá, gente? Eu sei que às vezes, tá? Isso é muito importante lembrar, tá? Às vezes a tecnologia, ela é assim, né? Ela pode pregar umas peças na gente e fazer a gente ficar chateado, com raiva. Eu falo isso porque acontece comigo também, tá? Às vezes eu estou fazendo lá um negócio, programando uma coisa lá, e aí, cara, não estou descobrindo como é que faz aquilo, e aí eu fico chateado, eu tento daqui, tento dali, não consigo, mas fiquem tranquilos, tá? Que tudo que acontecer nesse sentido, que a gente vai dar um jeito de colocar o negócio para funcionar, tá? Fiquem tranquilos, não fiquem chateados, não fiquem chateados, tá? Porque a tecnologia é assim, ela prega muitas peças na gente, então, muito importante, tá? A gente vai resolver, tá? Eventualmente, se vocês se inscreverem lá, e aí eu não ver, né, por acaso, vocês me chamam, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp, ó, Mário, eu me inscrevi, aí eu já vou colocar vocês lá no grupo de suporte do WhatsApp, vou colocar vocês no grupo do Facebook, tá? Podem me falar, tá? Se inscrevam e me falem, tá? Fiquem à vontade, porque as inscrições são feitas lá na plataforma e às vezes, vamos supor, passou o fim de semana eu não vi e tal, mas é só me falar, tá? Então é isso.
Não fiquem com raiva da tecnologia. Deixa eu ver aqui, ó. Que bom, Tom. Legal, bacana, meu amigo. Bacana que tem gente de todos os locais do Brasil, eventualmente tem algumas pessoas de outros locais do mundo também. Acho que eu tenho alunos da Espanha também. Ela não está aqui, não, mas acho que ela vai entrar. A Anaísa também falou que vai esperar o Mercúrio retrógrado. Bom, gente, fiquem tranquilos. Mas olha só, saibam de uma coisa, tá? Dhanvantari, ele ajuda a gente, tá? Então, se a gente está indo em direção ao caminho da saúde, o caminho do conhecimento de Dhanvantari, ele vai tirar todos os obstáculos dos planetas da nossa saúde, da nossa vida, tá? Então, só para vocês também não ficarem muito apegados a esse conceito da astrologia, tá? Mas tranquilo também, tá? Fiquem à vontade. Então, Mas, olha aí. Mário, eu estou estudando astrologia para ver as doenças que a pessoa já traz desde possibilidades, né? E também ajuda, né? A astrologia é uma ferramenta. Sim, sem dúvida nenhuma. Maravilhosa, a astrologia é uma ferramenta maravilhosa que pode ser muito útil, né? Junto com a Ayurveda. A Gokula colocou ali uma estátua de Dhanvantari, tá? A Dhanvantari, para quem não sabe, digamos assim, representa, né? A grande entidade que trouxe o Ayurveda para a gente, né? Para outros sábios e para a gente. Então, ele é a grande entidade, tá? Tem muitas histórias bonitas de Dhanvantari, muitas histórias, muitas histórias. Muito bonita a sua imagem, muito linda. Ah, essa imagem veio lá de Rishikesh. Olha que Uma legal. cliente chegou para mim e falou: Gokula, estou aqui, você quer alguma coisa? Eu falei: olha, eu sei que vai pesar na sua mala, mas você está me perguntando, então tá. E aí ela trouxe essa murti, né? Uma murti linda de Dhanvantari, e ela fica na cabeceira da minha maca. E essa maca, ela tem uns 30 anos, minha maca, que era do Quixora. Antes dele Olha, partir, Mário, ele deixou para mim a maca, a maca que eu me tratei, a maca que eu aprendi e a maca que hoje eu ensino e a maca que, que hoje, né, eu atendo. Deixou bacana. dar a pátria. Ele foi muito generoso, um grande mestre, viu? Um grande Que, mestre. que herança bonita, hein? É uma história de amor mesmo, querido. Bacana, muito bom. É, muito bom. O Danzanter é muito doce, né? E toda a batedura, né? Um dia, quem sabe, você conta para gente, para a gente rememorizar e para quem não sabe, conhecer a batedura do Oceano de Leite quando tudo aconteceu, né, Mário? É uma Isso é história bonita. legal. Eu, Linda, eu, linda. é, eu Emoção. preciso, eu preciso reler ela para depois contar para vocês. É uma história Isso, bonita. isso. Gratidão. Tá bom, gente? Mais perguntas? Não? Então tá. Já vou colocar o link lá para vocês, né? Quem quiser fazer a inscrição, já vou colocar lá no grupo. E qualquer dúvida também, me mandem mensagem, tá? Todas as dificuldades a gente vai procurar tirar de vocês, inclusive essas da tecnologia, tá bom? Tecnologia de Kaliuga é assim. Total, total. Mas a gente vai aos poucos esclarecendo as coisas, tá bom? Então tá, gente. Muito grato aí. Boa noite e vamos juntos nessa jornada. Estou muito feliz, estou muito contente aí já da participação de alguns de vocês e aqueles que vão entrar também. Sejam sempre bem-vindos, tá? Eu acho que a nossa família ela vai ir tomando um corpo e cada vez mais a gente vai buscando se aprimorar também e crescendo, né? É só o início de uma jornada que vocês vão acompanhar por aí, tá? Tchau, tchau, gente.